sou o Valério do canal Trabalhando para o Futuro. Hoje nós vamos estar tratando assim, de alguns assuntos básicos, alguns conceitos básicos. Vamos começar com mediunidade. Vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. O que será isso, né? O que será mediunidade? O que será médium? Então nós vamos começar com isso aí. Ó, mediunidade. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Mediunidade sempre existiu, né? Sempre existiu. O que altera-se ao longo da história da humanidade são os nomes, oráculos, pitonisas, profetas e por aí afora. Então, sempre existiu isso aí. Kardec coloca várias classificações para o tipo de mediunidade, né? Nós vamos estar falando aqui de classificação de acordo com a natureza dos efeitos, né? Tem lá dois tipos de mediunidade: mediunidade de efeitos físicos e mediunidade de efeitos inteligentes, intelectuais. Vamos estar tratando sobre esses assuntos aí. Mas antes da gente entrar por aí, vamos lembrar, vamos perceber aqui todo um planejamento, um envolvimento da espiritualidade nesse sentido aqui. Vamos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, tem uma mensagem que diz assim, mais ou menos assim, né? Os Espíritos do Senhor, igual a um imenso exército que, ao receber uma ordem de comando que se movimenta, quer dizer, por aí dá uma ideia de que os Espíritos do Senhor receberam uma ordem de comando e começaram a aumentar os contatos, começaram a desenvolver mais as mediunidades, o intercâmbio mediúnico, coisa que antigamente era feito assim, mais em templos, levava décadas, 30, 40 anos estudando para depois poder ver se a pessoa saía lá de dentro ou não, né? Hoje em dia isso está diferente, porque o conhecimento ficou mais fácil da gente adquirir desde que a gente esteja aberto às possibilidades, né? Ao entendimento. A informação chega a vir até nós quando a gente entende que é necessário isso aí. Bom, depois dessa introdução, vamos lembrar também que depois dessa introduçãozinha, a gente pode destacar também aquela questão dos fenômenos de Heidesville, os fenômenos das mesas girantes, mesas falantes, que é toda assim uma estratégia, porque existe um planejamento espiritual atrás disso aí, né? Então é toda uma estratégia para chamar a atenção, das pessoas, provocar uma análise das situações, dos fatos ocorridos, né? Então, a mediunidade de efeitos físicos foi muito utilizada assim, no começo da doutrina espírita, muito com essa intenção de chamar a atenção, de mostrar, de colocar o holofote sobre a situação, né? Bom, o que é médium então? O que é médium? Médium é o intermediário, né? Aquele que serve de intermediário entre a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Esse é o médium. Lembrando que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Sente, né, num grau qualquer. Então, outro detalhe que a gente percebe na mediunidade é que ela é um leque gigantesco de possibilidades, né? Mesmo se for a mesma mediunidade, ela não vai refletir de forma idêntica numa pessoa e na outra pessoa, né? As características são diferentes. Vai depender do conhecimento, da evolução, do know-how de cada médium, daqueles espíritos que estão se manifestando através daquele médium. Então tem uma série de características que vai diferenciar a mediunidade do José com a mediunidade da Maria, por exemplo, do Antônio. Nunca é igual, sempre é diferente, porque depende de coisas, de características pessoais de cada um. Então vamos dar uma lembrada aqui, né? Mediunidade de efeitos físicos.
Dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis. Alguns exemplos de manifestações físicas, né? Ruídos, pancadas imóveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento, desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, etc., sons de vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera, materialização de espírito e de objetos, tipologia, né, aquele negócio de se comunicar através de batida, e por aí afora. Então, isso é mais ou menos resumindo as manifestações físicas. Para que aconteça, precisa do médio de efeitos físicos. O médio de efeitos físicos, ele tem uma questão assim de produção de ectoplasma, né? São fornecedores naturais de ectoplasma, que é um tipo de energia. A gente ainda vai destacar um pouquinho isso aí. Bom, muito utilizado no começo do Espiritismo, justamente por essa questão estratégica. E, como tudo evolui, também foi evoluindo essa ideia, né? Primeiro foram as batidas, movimento, depois começou-se a colocar letras de alfabeto, sim, não, uma batida para sim, duas para não, e foi, cada letrinha fazia uma batida, ia escrevendo, montando um texto, depois colocou também, adaptou uma espécie de objeto, né, com lápis para poder escrever, depois foi evoluindo a ideia, chegou-se a entender que não precisava desse objeto intermediário, que a pessoa podia pegar simplesmente o lápis lá com a mão e escrever. E hoje em dia tem muitos médios de psicografia que já nem usa lápis, caneta, já vai direto lá no computador e digita de uma vez. Então as coisas vão evoluindo. E junto com esse tipo de mediunidade, existem outras mediunidades que vão aparecendo de acordo com a necessidade do momento. A necessidade da humanidade, né? Outras vão aparecendo e outras vão reduzindo também a existência, a manifestação, igual essa de efeitos físicos. Antes tinha muitos para chamar atenção, hoje já foi diminuindo e dando mais valor agora, acontecendo mais com relação à mediunidade de efeitos inteligentes, né? Bom, o espírito André Luiz, nos seus livros, ele fala um pouquinho sobre ectoplasma. Vamos citar aqui, né? O veículo físico começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas, dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e da extremidade dos dedos. A substância, caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever, escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulante. Então, André Luiz aqui ele destaca a questão do ectoplasma, né? da produção do ectoplasma através do médium. Existem muitos casos na internet que vocês podem até dar uma olhadinha, do Peixotinho, por exemplo, né? Fotos tiradas e saindo ectoplasma pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, formando como se fosse lençóis, né? E depois isso ia se juntando, tomando forma e assumia assim forma de pessoas, de mão, de pé, dependendo da característica que o espírito queria passar naquele momento lá. Então esse é o ectoplasma, né? Junto com esses efeitos físicos, a mediunidade de efeitos físicos, a gente pode destacar algumas, né? Por exemplo, a pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem nenhum intermediário. Não é a mesma coisa que psicografia, né? Pneumatografia ou escrita direta. É como se você pegasse folhas de papel em branco, coloca num
numa gaveta, por exemplo, tranca a gaveta, e depois de determinado tempo volta lá e está escrito as folhas que estavam em branco, né? O espírito consegue manipular as energias, produzir tinta e escrever nas folhas em branco. Isso é a escrita direta. Junto com a pneumatografia existe a pneumatofonia ou voz direta. Diferente do médium audiente, que a gente vai ver um pouquinho aí, né? Diferente do médium audiente, esse som ele é produzido de tal forma que quem não é médium consegue escutar. Já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto no nosso lar como no ar. Então, pneumatofonia ou voz direta é isso, é a produção de som de tal maneira que qualquer um escute, qualquer um que não seja médium audiente, que não tenha problemas de audição, consegue escutar esse som aí, né? Outro tipo de fenômenos de efeito físico é justamente a questão de materialização de espíritos e transporte de objetos. Esses fenômenos surgiram assim com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec, né? 1869 por aí, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das manifestações do espírito Kate King ou Annie Morgan em reencarnação anterior, ocorridas pela mediunidade de Florence Cook. Existe até um livro, né, que chama Fatos Espíritas, de William Crookes, da Federação Espírita, que descreve essa série de circunstâncias aí, de estudo que ele realizou. Vamos destacar aqui também que a questão da mediunidade de materialização, a mediunidade, de uma forma geral, ela tem aqui, serve de intermediário entre um plano, vamos falar assim, mais superior, com a gente aqui, né? Mas ela também funciona no plano espiritual, com relação a uma dimensão superior e aquela dimensão que o espírito está naquele momento. Tem até alguns trechos, vamos lembrar aqui daquele livro Libertação. No nosso canal a gente também está fazendo um estudo desse livro Libertação. Então são mais ou menos 20 capítulos, mais um de introdução. Então a ideia é fazer 21 vídeos falando desse livro, provocando o estudo, a reflexão desse livro. Um dos capítulos é justamente acho que o capítulo 3, que fala da materialização de entidades sublimes. Quer dizer, está todo mundo no mundo espiritual, tem lá um determinado ambiente preparado para esse tipo de coisa, chega-se os médiuns, espíritos encarregados da produção de energia, de ectoplasma, para poder fazer com que ocorra a materialização de um espírito que está numa dimensão superior, né? E durante o trabalho, essa produção dessa energia vai produzindo de tal maneira que chega um ponto que adquire forma e o espírito se materializa, um espírito de entidade superior, uma entidade superior se materializa já no mundo espiritual para aqueles espíritos, para ter condição de conversar com eles ali, orientar de alguma forma. Assim tem várias outras citações em diversos livros, mas vamos destacar essa aí por enquanto. Bom, a intenção também do vídeo aqui é só dar uma pincelada, porque cada item desse aí seria, se for fazer mesmo para valer, daria alguns outros vídeos, né? A intenção é só destacar alguns conceitos básicos, como mediunidade. É um conceito básico dentro da doutrina espírita, então nós estamos falando um pouquinho sobre isso aí. Vamos partir agora. A gente falou de mediunidade e efeitos físicos. Vamos falar um pouquinho agora de mediunidade e efeitos inteligentes, né? Intelectuais. Tem vários tipos de médium. Médium audiente, por exemplo. O que é o médium audiente? São os que ouvem a voz dos espíritos. Esse já não é assim aquele som que todo mundo escuta. É um som que aquela pessoa escuta.
né? Aquela pessoa escuta. Então, vamos falar um pouquinho agora de médiuns audientes. Médiuns audientes são os que ouvem a voz dos espíritos. Já não é aquele tipo de pessoa que todo mundo escuta aquele som. Não é mais isso. A pessoa consegue escutar se tiver esse tipo de mediunidade, né? É como se fosse uma voz interior que fala lá que faz ouvir lá no fórum, no íntimo da pessoa, como se fosse interno, né? E de outras vezes é uma voz exterior clara e distinta, qual a de uma pessoa viva e encarnada. Então tem os médiuns audientes, escuta. Tem os médiuns falantes ou psicofônicos ou de incorporação. Médiuns falantes ou psicofônicos ou de incorporação. O espírito comunicante atua sobre os órgãos da palavra, né? Atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. É uma faculdade muito útil na comunicação de espíritos necessitados de auxílio, porque além de viabilizar o atendimento direto por meio de diálogo fraterno, esclarecedor, é possível envolver o sofredor em vibrações harmônicas de paz, de prece. Então, um recurso desse de poder conversar com o espírito é muito interessante nos trabalhos de desobsessão. O espírito incorpora, ou manifesta ali através do médium, e o doutrinador, quem está coordenando esse processo, conversa com o espírito, troca ideias, né? Troca ideias. Então ele é muito útil na questão da desobsessão aí também. Uma outra mediunidade que a gente pode citar é os médiuns de psicógrafos. São aquelas pessoas que transmitem pela escrita as mensagens dos espíritos. Muitos exemplos que a gente tem, o maior exemplo que a gente tem notícia é justamente do Chico Xavier, que era um médium de psicografia, né? Transmitia através da escrita as mensagens dos espíritos. Entre outras mediunidades, muitas mediunidades que ele tinha, uma era a da psicografia. Então, podemos dividir também a psicografia em dois tipos: a psicografia indireta e a psicografia direta ou manual. A psicografia indireta é quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nessa situação, trata-se mais, é como se fosse uma mediunidade de efeitos físicos. Por que efeitos físicos? Né? Porque aquela escrita direta, psicografia indireta, é aquela pneumatografia ou escrita direta. Surge o texto, não precisou da mão do médium ali para materializar, para escrever o texto, né? A produção desse texto é diferente. O espírito manipula as energias, os fluidos, produz a tinta, a substância e coloca lá nas páginas em branco que você colocou dentro de algum compartimento, trancou, restringiu o acesso. Você tem certeza de que ninguém foi lá e alterou, você tem certeza que não fizeram com tinta invisível lá, que aparece depois de algum tempo. Você verificou todas as possibilidades e mesmo assim aconteceu a escrita, né? Essa é a psicografia indireta. Já a psicografia direta ou manual é a mais conhecida. O espírito vai, manifesta ali, se liga ao médium e o médium escreve. Bom, Kardec fala, né? Todos os meios de comunicação, a escrita direta, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Pela facilidade com que podem exprimir-se ele, os espíritos, nos revelam os seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Então, treinando, né, a pessoa vai melhorando isso. Começa com alguns garranchos, algumas letrinhas, alguns rabiscos, e depois vai melhorando, tendo essa mediunidade, né, fica mais fácil de ser desenvolvida, de ser treinada. Bom, a mediunidade de psicografia também, ela pode ser dividida assim em três tipos.
de médiuns, né? A gente tem o médium psicógrafo mecânico, semimecânico, intuitivo e semimecânico. São esses três tipos. O médium semimecânico, aliás, o médium mecânico. Vamos aqui no médium mecânico primeiro. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium. A mão se move sem interrupção e a revelia do médium. O movimento da mão independe da vontade do médium. Então tem casos que o médium está conversando aqui um assunto e a mão dele está lá, quase que viva, conversando, escrevendo outro assunto diferente. Né? Esse é o médium mecânico. Médium mecânico. Então o movimento da mão independe da vontade do médium. Já o médium psicógrafo intuitivo, bom, o espírito comunicante atua sobre a alma, né, sobre o espírito encarnado, com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige em sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. O médium intuitivo, então, o movimento é voluntário e facultativo. A ideia vem e o médium começa a escrever. Não é a ideia do médium, é a ideia do espírito que transmite para o espírito do médium, que sai através das mãos aqui. Então, o médium, ele não tem o conhecimento do que é que ele vai escrever. A partir do momento que ele começa a escrever, vai vindo a ideia e vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Esse é o de médium psicógrafo intuitivo. Tem também o médium psicógrafo semimecânico. O semimecânico, ele sente que sua mão é impulsionada contra sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência de que escreve, à medida que as palavras se formam. Então, se a gente for pensar que o médium mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. O médium intuitivo, o pensamento vem antes da escrita. O semimecânico, ao mesmo tempo que a escrita. Esses últimos médios são os mais numerosos. Então tem essa pequena classificação aí em cima da mediunidade de psicografia. Bom, uma outra mediunidade que a gente pode falar rapidamente são os médiuns videntes. Os médiuns videntes, eles conseguem ver os espíritos. Antigamente, hoje ainda acontece muito isso, mas antigamente era muito mais, né? Os médiuns videntes, como não era assim tão divulgada a doutrina espírita, os fatos sobre mediunidade, muitas vezes a pessoa começava a ver os espíritos, começava a conversar, né? E alguém da família chegava e falava: mas você está conversando com quem? Não tem ninguém aí? Porque não era médium vidente, mas o médium vidente via o espírito. Como não tinha muito conhecimento, muitas vezes parava até dentro de um hospício, uma pessoa dessa, porque ele estava vendo alguém que outros não viam, mas que era uma mediunidade. A partir do momento que começa a estudar sobre isso, começa a perceber como lidar com essa situação aí, né? Esses são os videntes. Todas as mediunidades, elas variam demais de uma pessoa para outra. Um vidente, por exemplo, algum vidente pode ver, se observar o quadro, de repente vê a caneca, de repente vê o computador, vê um outro detalhezinho aí, enquanto tem vidente que consegue ter uma visão mais clara da coisa, né? Bom, esse é o vidente. Um outro tipo de médium é o médium sonambúlico. Isso tudo está debaixo daquela mediunidade de efeitos inteligentes ou intelectuais. Então, o outro tipo de médium é o médium sonambúlico, né? O médium sonambúlico são os que, sob transe profundo, transmitem a comunicação dos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que nos momentos de emancipação vê, ouve e percebe. O sonâmbulo possui a faculdade anímica de sair do corpo, desdobrar-se, presenciar acontecimento, conversar com o espírito
e transmitir informações que julgar pertinente. Então, isso assim, claro que depende mais das características do médium, mas num trabalho mediúnico, onde tem um médium sonâmbulo, uma vez que ele é ali magnetizado, ou depende do tipo de médium, mas uma vez que ele é magnetizado, ele consegue se desdobrar, ir para lugares diferentes, observar a questão espiritual, por exemplo, está pedindo socorro para alguma pessoa, ele consegue ir na casa dessa pessoa e ver o que está acontecendo espiritualmente nessa casa, nessa residência. Ver se tem os espíritos que fazem parte, né, que convivem com essa pessoa. Eles conseguem analisar isso aí. Isso também é uma vantagem muito grande, porque você pode trocar ideias, conversar, né? Ele vai identificando os quadros, o que está acontecendo. E em cima disso, o coordenador pode tomar decisões, atitude, tratamento para auxiliar de forma mais equilibrada aquela pessoa lá. Bom, outro tipo de mediunidade que a gente tem é o médium curador. O médium curador é aquelas pessoas que têm o dom de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicamento. Não é uma mediunidade assim, que existe com muita facilidade, né? Existem médiuns que trabalham com energia, passista, mas esses aqui são aqueles que curam rapidamente, instantaneamente quase. Esses já são mais difíceis, médios curadores. A gente ainda poderia citar um monte de mediunidade aí, vamos só citar, porque a gente não vai nem falar sobre elas, que é a mediunidade de pictografia, que é a questão de desenhar quadros, pintar, a mediunidade de psicometria. Psicometria é a capacidade do médium absorver o que o ambiente viu, né? O que aconteceu entre aquelas paredes. Tem pessoas que conseguem ver, presenciar, sentir a energia, perceber o que aconteceu naquele ambiente lá. Além da clarividência, que é ver com clareza, né? A clareaudiência, que é escutar realmente com os detalhes mesmo. O próprio desdobramento, que é a projeção da consciência, que é diferente lá do desdobramento do sonambúlico. A questão da mediunidade de intuição e por aí afora, muitos outros tipos de mediunidade. A ideia aqui é só dar uma pincelada sobre mediunidade, né? Tem no capítulo 20 da influência moral dos espíritos, do médium, né? Da influência moral do médium, lá do livro dos médiuns. É interessante quem quiser se aprofundar mais, estudar o livro dos médiuns. Tem vários capítulos lá que tratam determinados assuntos, por exemplo, da psicografia. Capítulo 13 trata da psicografia, um capítulo inteiro sobre isso. Capítulo 14 trata dos médiuns. Capítulo 15 dos médiuns escrevente ou psicógrafo. Capítulo 20 da influência moral dos médiuns. Então são várias oportunidades de conhecimento. No comecinho do livro dos médiuns, na capa, está escrito lá: o livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo espiritual, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades, os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo aí o segmento do livro dos espíritos. Então, é um livro assim, muito interessante para quem tem contato com essa realidade espiritual, ou pelo menos para conhecer alguma coisa, né? Para saber as possibilidades. Mas vamos voltar aqui, vamos destacar um pouquinho o capítulo 20 da influência moral do médium. Tem lá a pergunta 226, né? Item 1. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não, resposta, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme a qualidade do médium. Então, se você for perceber aqui, não é porque determinada pessoa tem uma mediunidade mais apurada
que é uma pessoa boa, ela pode ser uma pessoa má e ter essa mediunidade. Porque não tem esse relacionamento aí entre mediunidade desenvolvida e ser uma pessoa boa ou má. Mediunidade é um talento. Lembra da parábola dos talentos? É mais ou menos aquilo lá. Você tem os talentos, você usa de forma positiva ou de forma negativa. Você escolhe o seu caminho. E você arca com as consequências das suas escolhas. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Né? Deus, as forças do bem, não quer destruir as forças negativas. Eles querem que esse pessoal se transforme, se modifique, mude de atitude. E vão fazer de tudo para que isso aconteça. Lembra lá da estrada de Damasco, Paulo de Tarso, né? Que antes era Saulo de Tarso, caçador de cristãos, caçava, prendia, julgava, condenava e matava, mandava matar. Então, e depois acabou virando Saulo, né, o apóstolo dos gentios, alguém que pregava a palavra de Jesus. Está vendo a transformação que aconteceu? Aquela outra parábola lá do filho pródigo, que o filho se afasta do pai, faz um monte de bagunça até ele cair em si, perceber a bobagem que fez e tenta, reaproxima do pai, né? Então é mais ou menos isso aí. Deus, as forças do bem não querem acabar, aniquilar, destruir quem mexe com a maldade, não. Eles querem que essas pessoas se transformem, passem a utilizar essas virtudes, os seus talentos, de forma positiva, de crescimento, de evolução. É isso que eles querem, né? O item 3 dessa pergunta fala: os médios que fazem mau uso de suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruir, sofrerão as consequências dessa falta? Resposta, né? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque tem um meio a mais de se esclarecer e não aproveitam. Aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Então aí entra também aquela questão do conhecimento, né? O conhecimento vai ser cobrado. Quanto mais conhecimento você tiver, continuar fazendo as coisas erradas, a cobrança em cima de você vai ser mais séria, né? E quando fala assim, se delas fizerem mau uso, serão punidas duplamente. Aí entra também a lei de causa e efeito. Você planta o mal, você recebe o mal. Não é uma coisa lógica? Você planta o problema, você vai receber o problema na sua vida. É ser inteligente fazer o bem. Ser uma pessoa de bem. É ser inteligente, porque você está plantando coisas boas para o seu futuro, para a sua vida. Não creais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. O médium é um instrumento pouquíssimo importante, como indivíduo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Então a mediunidade é uma ferramenta para auxiliar o próprio médium, mas para auxiliar quem está perto desse médium, quem está debaixo do raio de ação desse médium. E o item 7 dessa questão, eu vou colocar a bibliografia na descrição do canal, tá? O que permite aos espíritos superiores que pessoas dotadas de grande valor, como médiuns, e que muito de bom poderiam fazer, sejam instrumentos do erro? A resposta, né? Quando essas pessoas consentem ser arrastadas para o mau caminho, eles a deixam ir. É aquela questão do respeito que os espíritos superiores têm com relação ao livre-arbítrio. Se você escolhe seguir por um caminho torto, eles vão tentar te orientar. Mas se você bate o pé e não, eu quero, eu vou para lá, eles vão deixar você ir. Eles sabem que você vai quebrar a cara,
mas eles respeitam a sua vontade, seu direito de escolher, de eu vou para cá ou vou para lá. Eles aceitam. Porque sabe da questão da evolução, da imortalidade, que todo mundo vai passar pela sua própria estrada de Damasco, né? Que vai se transformar a partir do momento que adquire aquele conhecimento. A luz passa a brilhar na sua vida e espanta a escuridão, espanta as trevas. Então é uma coisa mais lógica nesse sentido aí. Bom, então o livro dos médiuns é muito interessante e importante a pessoa estar estudando. Aliás, toda a obra de Kardec a gente considera como se fosse a base, né? O conhecimento não está todo ali, mas é a base, como tem vários outros livros que ajudam a sustentar a doutrina espírita. Então tá, ajuda a divulgar a mensagem do canal, né? Compartilhe com seus amigos e com quem gosta desse tipo de assunto. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Toda quinta-feira será publicado um novo vídeo. Se una a nós, né? E vamos juntos trabalhando para o futuro, ajudando a divulgar conhecimento espiritual, para que a gente, de certa forma, esteja auxiliando na transformação para o planeta de regeneração. Dê o seu like, assista os outros vídeos do nosso canal.